Você já se chamou de desistente, de inconstante, daquela pessoa que começa muito animada, mas larga tudo no meio? E aí você nota que a pior parte não é nem largar no meio, é a sensação que vem depois disso. Aquele incômodo que aparece quando você vê as pessoas que você conhece evoluindo nos projetos delas, enquanto os seus projetos continuam parados. Ou aquela voz interna que começa a duvidar da sua própria capacidade, da sua disciplina e pior, até de quem você é. Isso soa familiar para você? Existem duas formas de ver essa mesma coisa. E se você acabar confundindo as duas, isso pode te gerar uma culpa que nem era para você estar carregando agora. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre isso e também como resolver. Óbvio, não vou deixar você na mão aqui, né? E aí, turma, tudo certo? Talvez você cresceu ouvindo que terminar é o que importa. Não necessariamente com essas palavras, mas que é importante terminar o livro, terminar o curso, terminar o projeto. Como se terminar fosse a prova de que valeu a pena. E não terminar, aí é um sinal de falta de comprometimento, de fraqueza e para alguns que misturam tudo aí, pode ser até um defeito de caráter. Mas tem uma coisa estudada por uma psicóloga sobre tarefas inacabadas que vai te fazer mudar essa percepção aí. Lá pelos anos de 1920, a psicóloga russa Bluma Zeigarnik, eu acho que é assim que se fala o nome dela, fez uma observação quando estava em um restaurante. Ela notou que os garçons, eles lembravam com um detalhe impressionante de todos os pedidos que as contas ainda estavam em aberto. Mas, quando a conta era paga, imediatamente eles esqueciam tudo. O pedido saía instantaneamente da cabeça deles. Ela foi estudar isso e descobriu que a mente humana, ela cria uma tensão interna em relação a tudo o que fica incompleto. É como se fosse um loop aberto que o cérebro fica tentando fechar. E esse loop não se fecha enquanto a tarefa não for terminada. Isso explica porque aqueles projetos que você largou ficam aí martelando na sua cabeça semanas depois. Por que que aquela conversa que você não teve fica aparecendo aí nos seus pensamentos do nada? Por que aquele curso que você largou no meio fica te incomodando toda vez que você lembra dele? E aí vem a parte que parece óbvia. Você vai precisar fechar esse loop. Mas talvez não da forma que você esteja pensando. Nem todo loop precisa se fechar da forma que você planejou lá no início do projeto. Alguns loops se fecham quando você termina. Outros se fecham quando você decide de forma consciente que já teve o suficiente daquilo e que parar foi a escolha certa. Ou seja, a diferença está no como você para e não no fato de ter parado. E é aí que mora o perigo. O problema real é que a maioria das pessoas não para de forma consciente. Ela vai deixando para lá, adiando o projeto até ele morrer sozinho. E aí o loop fica aberto. E junto com esse loop, a sensação de culpa. Com o tempo, empilhando esses projetos inacabados, você pode criar uma narrativa sobre quem você é. E acaba acreditando que você é uma pessoa que não termina as coisas que começa. E aqui, ó, antes de seguir, eu preciso te fazer uma pergunta que pode te ajudar a mudar o seu olhar sobre tudo isso. Como você sabe quando parar foi escolha ou quando parar foi fuga? Existe uma forma de distinguir entre essas duas coisas. Você vai se responder duas perguntas. A primeira é, quando você parou, o que você estava sentindo? Alívio ou peso? Eu sei que parece simples demais e talvez até raso, mas existe uma diferença entre os dois que vai te ajudar. O alívio vai te trazer aquela sensação de que algo foi resolvido, mesmo que você não tenha terminado, de que você tomou uma decisão e pode seguir em frente. Tem leveza, mesmo que fique um pouco de tristeza aí no fundo. Já o peso é diferente. Você tem aquela sensação de que algo ficou para trás, algo ficou inacabado, de que a qualquer momento você vai ter que voltar para esse assunto porque ele ficou mal resolvido. O peso é o que gera esse loop que a Zeigarnik descreveu. E esse loop vai ficar te puxando, mesmo que você tente ignorar. Imagina uma pessoa que começa uma faculdade de direito. Nós vamos criar dois cenários aqui. O primeiro,
Esse estudante resolve largar a faculdade depois de 2 anos e ele se sente aliviado porque parou de insistir naquilo que não era para ele. Ele teve clareza do que não fazer, não necessariamente do que gosta, mas já sabe que aquilo não é para ele. E isso faz com que a desistência dele feche um loop. Agora imagina o cenário 2, onde esse mesmo estudante larga a faculdade de Direito depois do 2º ano e ele fica com um peso, porque ele sabe que desistiu só porque começou a ficar difícil. E lá no fundo, ele nunca vai saber se ele realmente teria conseguido. São 2 saídas completamente diferentes, com consequências completamente diferentes sobre o que essa pessoa vai achar de si mesmo. E aí nós vamos para a segunda pergunta, que é: o que você leva desse começo que não terminou? Se você parou e saiu de mãos vazias, sem nenhum aprendizado novo, sem nenhuma habilidade adquirida, sem nenhuma clareza sobre você mesmo ou sobre o que você quer da vida, isso aí pode ser um sinal de que o motivo da saída foi fuga. Porque qualquer caminho que você percorre, mesmo que você não chegue no destino que planejou lá no início, vai te ensinar alguma coisa. Agora, se você parou, mas saiu com algo, uma habilidade nova, uma clareza do que não quer para a vida, isso não é para mim, algo novo sobre você mesmo, uma perspectiva nova sobre a sua vida, aquilo não foi um desperdício. Foi um começo que cumpriu o seu papel. E eu acho que é bem claro que existe uma diferença entre um projeto que você abandonou e um projeto que terminou, só não da forma que você tinha planejado no começo, mas que ele cumpriu o seu papel na sua vida. Um músico que passa 2 anos aprendendo violão e ele resolve parar com as aulas de violão, mas ele continua tocando violão nas horas livres. Ele terminou ou não terminou? E a resposta é: depende de qual era o objetivo real. Se o objetivo dele era ser profissional, aí talvez ele não tenha chegado lá. Mas se o que ficou foi uma habilidade que ele usa toda semana pelo prazer, por tocar, porque gosta daquilo, aqueles 2 anos já foram bem gastos. O problema não é ter parado, é qual é o objetivo e o que se tirou disso tudo. Mas tem um lado dessa história que eu preciso explicar melhor. Porque esse raciocínio pode ser usado de uma forma que vai te libertar ou de uma forma que só vai te iludir. Tem gente que usa esse tipo de pensamento para justificar qualquer desistência, que chama de clareza, de discernimento, o que na verdade é só medo, que confunde aquele desconforto do meio do caminho, aquele desconforto natural, com um sinal de que não era para ser. E vamos lá, você sabe quando você está sendo honesto com você mesmo e quando você está só se enganando. E essa honestidade é o que separa quem usa esse raciocínio para se libertar de quem usa para se esconder. Um sinal claro de que parar foi fuga é quando esse padrão se repete em vários contextos diferentes. Você não para só esse projeto que está na sua cabeça. Você para todos eles no mesmo ponto. Quando fica difícil, quando o resultado demora mais do que você esperava, quando aparece uma ideia nova, mais interessante e mais fácil do que continuar. Alguns pesquisadores têm um nome para esse padrão. Eles chamam de busca de novidade. É uma tendência que algumas pessoas têm de liberar mais dopamina com o início de novas atividades do que com a conclusão de atividades antigas. O início tem aquela energia de possibilidades, de não ter tentado ainda, de não ter sido julgado. Já a conclusão exige passar pelo meio, que é a parte mais difícil, é a parte sem romantização, sem glamour e sem aquela adrenalina do começo. E tem problema, Pedro, querer começar algo novo? Não, não tem. O problema é quando esse padrão se repete e te impede de ter conquistas reais. Porque cada começo que não vira uma conclusão vai gerar aquele loop que a gente viu lá no início do vídeo. E loops acumulados gera uma carga emocional e cognitiva muito pesada, mesmo que você não perceba de onde está vindo esse peso. Se você está se reconhecendo nesse padrão e está se perguntando, então eu devo terminar tudo que eu começo? Eu já vou te adiantar aqui, a resposta é não. A pergunta que você precisa fazer é: quais tarefas, projetos, coisas no geral eu preciso terminar para que esses loops se fechem
e eu possa seguir em frente e seguir mais leve? Você vai responder isso aí com calma. E como você vai fazer? Eu vou te guiar aqui. Então, pega papel e caneta aí, bloco de notas, um pedaço de tijolo para escrever na parede, sei lá. Pega alguma coisa aí para escrever agora. E aí você vai fazer uma lista de projetos, tarefas, caminhos, compromissos que você começou e não terminou. Tudo o que ainda ocupa espaço na sua cabeça. Os que aparecem do nada quando você está fazendo outra coisa. Os que você evita pensar e mesmo assim eles ficam voltando. Agora você vai olhar cada item dessa lista e vai classificar cada uma delas em uma dessas 3 categorias. A primeira categoria é encerrar com consciência. São os projetos que você vai decidir agora que não vai continuar. Não é o fato de ter ficado difícil, mas é porque você está olhando com honestidade. Por favor, olhe com honestidade, seja sincero com você mesmo. E tá notando que aquilo não é mais para você, que você já tirou tudo o que precisava daquilo, ou que agora você tem clareza de que não quer mais. Esse ato aí de fechar o loop de propósito é muito diferente do que abandonar e deixar morrer sozinho esse projeto. Você pode escrever aí do lado uma frase, falar em voz alta, criar algo simbólico mesmo, como se você estivesse falando para o seu cérebro. O seu cérebro é uma pessoa diferente, para que ele entenda que deu e que esse loop está fechado, se encerra agora. Pesquisas em neurociência mostram que esse ato de fechamento consciente vai reduzir a carga cognitiva, aquele peso de tarefas inacabadas. Show! Você já selecionou alguns itens, agora a gente vai para a segunda categoria, que é retomar com ajuste. São os projetos que você quer terminar, mas que eles travaram por algum motivo. O projeto ficou grande demais, ou o objetivo está muito raso, ou talvez você perdeu aquela conexão com o porquê de você ter começado. Esses aí, eles não precisam ser abandonados. Eles precisam ser revisitados com uma versão mais clara e mais reduzida. Você não precisa escrever o livro todo, você precisa escrever o primeiro capítulo. Você não precisa abrir um negócio, você precisa validar a ideia com uma venda. Tá vendo? Essa retomada com ajustes é bem diferente do que recomeçar do zero. É pegar o que você já construiu e dar um próximo passo mais consciente e um pouco menor. E aí agora nós vamos para a terceira categoria, que é manter aberto, mas com prazo. São aqueles projetos que você ainda quer terminar e que seja da forma que você planejou, mas que eles não têm um prazo definido. E sem esse prazo, eles vão ficar em um loop aberto indefinidamente. Então, define uma data. Não precisa ser a data ideal, mas uma data real, aquela que você vai conseguir honrar. Quando tem um prazo, o projeto sai do imaginário e vira um compromisso. E compromisso tem um peso muito diferente na sua vida do que só uma boa intenção, do que um quando der eu faço. Quando você tem prazo, você precisa começar para que o prazo se cumpra. E você vai honrar a sua própria palavra. Porque eu não estou pedindo para você prometer para ninguém. É você com você aí. Quando você para de medir cada começo pelo critério de terminar ou não terminar e passa a se perguntar como foi essa saída e o que você levou de tudo que fez, a relação que você tem com você mesmo vai mudar. O que você pensa sobre você vai mudar. E isso aí já vai mudar o jogo. Porque o que constrói aquela narrativa que nós conversamos do eu sou desistente não é o fato de você parar as coisas, mas é o como para, o porquê para, é sem ter consciência do que está acontecendo. Quando você põe um fechamento, cada decisão aí vira parte do seu caminho, fica algo natural. Agora, quando o loop fica aberto, é um peso que você fica carregando. E se enquanto você ouvia isso, veio aquela sensação de que tem algo inacabado de verdade, um projeto que você parou porque travou e não sabe como retomar, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, que pode te ajudar com isso. Já vai lá, vai para essa aula. Deixa o teu like aí se não deixou ainda, criatura, ajuda muito o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.